É isso aí, vamos começar mais um Papo Cop. O Papo Cop dessa semana é muito especial. Vou receber aqui o Cláudio Silva, vou enviar o convite para ele para a gente conversar. Esse papo vai ser muito interessante. Ele vai trazer todas as informações do universo Cicobi Uni. Deixa eu fazer o convite para o Papo Cop. Aí vai começar o nosso Papo Cop. Legal. Ok. Legal. Vamos começar logo assim que o Cláudio aceitar o convite aqui do Papo Cop, a gente já começa então nessa troca de ideias, nessa soma de informações sobre o universo do cooperativismo. Olha aí, ó. O Papo Cop já vai começar. Legal, tem gente chegando aqui. Que coisa boa, maravilha. Deixa eu ver aqui, novo convite. Vamos de novo. Ok. Tem gente chegando por aqui. Saudações cooperativistas para quem está chegando. Aguardando aqui a conexão do Cláudio. Vamos retomar aqui a conexão. Agora vai, agora vai. Agora sim! Boa noite. Tudo bom, Márcio? Ótima noite. Tudo ótimo, tudo bom. Que bom te receber aqui para esse papo. O prazer é todo meu, só fiquei muito feliz com o convite e estou aqui disponível para o que a gente quiser falar aqui. Estou Ótimo, aberto. excelente. Então vamos começar o Papo Cop. Saudações cooperativistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Cop. O Papo Cop da semana é um Papo Cop muito especial com Cláudio Silva, que é da Cicobi Unicentro. Tá lá em Goiás, né, hein, Cláudio? Isso, sou na verdade do Cicobi Uni, tá, Márcio? A Unicentro BR é uma das nossas filiadas, né? Mas eu estou na Sim, central sim. Cicobi Uni. Perfeito, maravilha. Então, assim, ó, começando esse papo, eu convido vocês a curtirem, a passarem suas mensagens, a darem seus assentos. Eu tenho certeza que o Cláudio vai trazer um olhar, uma série de informações sobre a experiência, a caminhada dele, a trajetória, enfim, e todas as vivências que são inerentes à atividade que o Cláudio exerce, então, na Cicobi Uni. Cláudio, conta um pouquinho de ti. A gente quer saber quem é o Cláudio. Fala da tua trajetória, da tua história, da tua caminhada, da tua formação, da tua luta, de tudo. Pensa assim, ó, no Cláudio pequenininho, Sim. até o Cláudio que a gente tem hoje aí, que é uma referência. E mais do que isso, eu quero fazer inclusive um destaque, tá? O Papo Cop, ele tem justamente essa finalidade, a finalidade de conversar com pessoas que são expoentes, que são referências, que personificam o cooperativismo no nosso país. Então, quem é o Cláudio? Bora lá, quem é o Cláudio? O Cláudio é o filho mais jovem, né, mais novo, caçula, como a gente fala lá em Minas, do José Pedro e da Maria de Fátima.
São duas pessoas que vieram do interior de Minas e tentaram a sorte em Belo Horizonte, né, de onde eu nasci. E ali eles se encontraram, casaram e tiveram 2 filhos, o Cláudio e um irmão mais velho. E o Cláudio é uma pessoa que sempre foi movida a sonhos e ideais, né? Então, desde criança, desde os meus primeiros anos de vida ali, eu já sonhava em ter uma vida diferente. E eu acho que é muito difícil de dissociar o Cláudio da realidade do brasileiro, do Cláudio negro, de uma sociedade que ainda não é tão inclusiva. E não era há 20, 30 anos atrás, muito menos, né? Então eu nasci em Belo Horizonte, na divisa entre Belo Horizonte e Contagem. Eu sou contagense, na verdade. Nasci lá, fruto da união do José Pedro e da Maria de Fátima. E desde criança eu sempre sonhei em buscar trilhar algo, ô Márcio, que eu pudesse transformar a vida e a sociedade. Não só a minha, mas eu me via como agente transformador da sociedade, sabe? Então desde muito novo, eu já sonhava em fazer direito. Até porque criança, naquela época, a gente não tinha muitos cursos disponíveis, né? Eu tenho 36 anos, tá, gente? Sim. Só para poder contextualizar, porque eu vou falar aquela época, às vezes... Sabe que essa matemática é importante, né? Essa matemática é importante. Sim. E aí, desde criança, não tínhamos muitos cursos superiores, a gente conhecia medicina, engenharia e o direito. E eu fui muito guiado por filmes, e tudo, para ter escolhido o direito enquanto profissão que eu gostaria de trilhar. Só que até chegar lá... Os filmes filmes de tribunais, principalmente, né? Americanos, aquela coisa completamente dissociada da nossa realidade. Aí quando a gente vai aqui para nossa realidade, a gente vê que é bem diferente, né? Então eu sempre sonhei em estar ali cursando essa faculdade, vindo de egresso de escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. E na minha época, o vestibular era algo muito, muito difícil mesmo. Eu me lembro que eu tentei vestibular na época em que eu já estava no período de cursar e buscar uma faculdade para a Federal de Minas, que é a UFMG, né, para quem conhece, e também para a PUC, a Difícil Universidade Católica lá de Minas, e eram 3 dias de vestibular, você tinha que ir várias vezes, eu já trabalhava, que eu acho importante, para realizar os meus sonhos eu precisei começar a trabalhar cedo. Então, desde cedo eu trabalhei como menor aprendiz numa multinacional lá de Minas, que consolidou ainda mais essa minha veia jurídica, porque eu tive contato, né, com profissionais da área na época. E aí eu fui fazer vestibular, que era custoso, como diz o pessoal em Minas. Era bem difícil mesmo, era bem complicado para poder efetivamente passar. E passei no curso. Mas na época do vestibular, eu acho, Márcio, muito importante contar isso, que a gente sempre fica em dúvidas, né, sobre qual curso seguir e tudo. Nossa. E na época eu fiquei dividido entre o direito e o jornalismo. Eu queria muito jornalismo. E aí eu me lembro que quando eu prestei vestibular para federal, eu tentei jornalismo. E o direito foi uma segunda opção lá atrás, assim, que eu fiz na PUC, que era uma faculdade privada, que é, né, ainda. Uhum. E eu fiz PUC também. Legal. Somos filhos da PUC, então, ambos. Filhos da PUC, é a expressão. Né? E aí, eu passei no vestibular em Direito, mas não era, naquele momento, a minha primeira opção. A minha primeira opção era realmente jornalismo. E aí, eu tenho uma fé muito forte, eu comecei a ali pedir a Deus uma iluminação, tipo, será que eu devo mesmo seguir nisso? Porque eu sempre fui muito intenso. Então eu achava que se eu escolhesse, todo jovem é muito intenso, né? Eu estava com 18 anos, todo jovem acha, se eu não escolher aquilo ali vai ser pro resto da minha vida. E eu achava isso doce ilusão, porque a gente pode desistir, trocar, mudar. Mas enfim. É fácil. E aí naquela época Deus me deu uma direção muito clara que ele estava realizando um sonho. Do Cláudio Menino, que você começou a me perguntar lá, que sonhou com direito e Deus falou, eu estou te entregando aquilo que é o seu sonho. E hoje eu me sinto muito realizado. Por linhas tortas. Por linhas tortas. Hoje eu me sinto muito bem realizado com o curso, com tudo que eu tenho feito e com a trajetória, que eu acho que depois a gente vai falar da trajetória profissional especificamente, né, Márcio? E eu me realizei, eu me encontrei, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não o jornalismo, que eu ainda sonho, eu ainda quero. Ainda tem esse sonho. Aqui, ó, tem sempre espaço para sonhar, isso é ótimo. Sim. E eu ainda pretendo, mas eu estou muito bem realizado no direito e no Cicobi. O Cicobi, ele entrou na minha vida. Eu entrei na faculdade com 18, né? O Cicobi entrou na minha vida, eu devia ter uns 20 e poucos. Foi um dos primeiros estágios que eu fiz na vida. E tá desde então. Então, eu já tenho aí uma caminhada de quase 20 anos
trilhando uma aí vida. no cooperativismo, com o Sicoob, nessa área mais jurídica, e agora no Sicoob Uni, com o institucional, com o normativo junto, né? Mas já tem um tempinho aí de caminhada. E foi bem assim, num resumo, foi assim que eu cheguei até aqui, Márcio. Excelente. Sabe que esses papos copos que eu tenho feito tem sido um momento de celebração muito interessante, porque eu tenho a oportunidade de escutar e conhecer a história de cada uma das pessoas com quem eu troco essa ideia, com quem eu bato esse papo cop. E cada ideia, cada história, perdão, cada história que chega, cada história que é contada, da forma, com o brilho no olhar, como tu está trazendo agora, me traz também esse mesmo brilho, por causa também de toda uma caminhada que eu tenho dentro do cooperativismo, e de ver as pessoas assim, se desenvolverem dentro do cooperativismo, que aos meus olhos, acredito que aos seus também, é apaixonante. Sim. É um universo fantástico, um universo do qual eu entendo hoje que é um modelo socioeconômico mais sustentável existente no mundo, que é um modelo transformador, que pode fazer de fato a diferença na vida das pessoas, na sociedade, e ainda em si promove negócios, faz com que exista também esse caráter econômico viável, e está inserido então dentro desse universo, faz a gente ter o brilho no olho, e quando tu conta a tua história, começando assim dessa forma, né, desde a escolha lá do vestibular e tal, né? A gente não fez prova de Enem, eu sei disso. Não. Desde a história do vestibular. Não era da nossa época. Mas essa contagem de história, essa contagem é ótima, né? Porque já é de contagem. Essa contação de história, tá? Ela é tão bela, assim, a ilustração dela é tão benéfica, assim, para a gente continuar com a chama e alimentar essa chama acesa da busca por desenvolvimento, né, tanto pessoal quanto profissional, e mais do que isso, multiplicador, transformador, e até mesmo sonhador, como tu destacou, mas aquele sonhador que também tem os pés no chão para fazer as coisas funcionarem. O cooperativismo tem esse sonho com os pés no chão, esse sonho planejado. Excelente, sim. Adorei. Eu acho, Márcio, e aí, que o cooperativismo ele tem o poder de tornar sonhos como o meu aí de fazer faculdade, ou outros, enfim, realidade. Às vezes a gente vai em instituições financeiras e tudo, pelas taxas, pela forma como o sistema econômico ele é organizado, ele não faz justiça social, né? Que é o que o cooperativismo vem trazendo. E é até interessante falar um pouco disso, eu não sei se eu te interrompi, mas quando eu vim trabalhar no Sicoob, eu não sabia o que era cooperativa. Assim como a maioria das pessoas, eu estava buscando uma oportunidade de estágio, né? Aí eu lembro que para mim era importante, estagiário é todo quebrado, sem grana, então tinha uma bolsa boa de estágio, vale alimentação legal, e aí eu saí do escritório que eu estava e fui para o cooperativismo, sem saber absolutamente nada. E aí, isso que é uma coisa importante de falar do cooperativismo, que ele é aquilo que é uma coisa que você experimenta e que você se apaixona. Então eu fui para o estágio sem conhecer muito da estrutura e aí automaticamente para desenvolver as minhas atividades ali eu precisei aprender um pouco disso. Comecei no estágio e fiquei ali durante 2 anos e meio estudando. Eu decidi por fazer na época a minha monografia da faculdade voltada para o cooperativismo, o que me obrigou a estudar um pouco da história do cooperativismo, de onde veio, para onde vai, aquela coisa toda. E ali eu consegui ter contato com a essência de como aquilo nasceu. Que não era só mais uma empresa que eu estava trabalhando, era um lugar que tem o poder de transformar a vida das pessoas e que, no meu caso, estava transformando a minha também. E eu vim do Sicoob, Central Crédito Minas, que é uma outra cooperativa do Sicoob também. E ela tem uma origem rural, de produtores rurais, né? Como a maioria das cooperativas em si. E aquilo para mim era apaixonante, de ver que o meu trabalho ele poderia refletir no senhorzinho que está trabalhando numa fazenda, sabe, lá no Longíqua, que às vezes ele jamais seria bem aceito ou bem atendido num banco, mas que no Sicoob ele tem aquele atendimento personalíssimo, pessoal, aquele atendimento acolhedor e tudo. E aquilo foi realmente fazendo os meus olhos brilharem. E quando eu fui descobrindo um pouco mais dos princípios, dos valores, e vendo aquilo acontecer no dia a dia, eu confesso para você que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu sempre trabalhei meio que voltado para o terceiro setor, né? Então,
salvo a experiência com a indústria, depois eu fui para o direito ambiental. E naquela época, os direitos que a gente chama de direitos meta-individuais ou transindividuais, né? São esses igualdade, meio ambiente, justiça social, eram coisas que a gente sabia que iriam ser importantes no futuro, mas que naquele momento ainda não eram. E eu tive a graça de poder ter atuado no direito ambiental, que é a questão ambiental hoje, a responsabilidade socioambiental, é algo que a gente discute mesmo, todas as instituições estão aí participando disso. E o cooperativismo, que está só crescendo e, ao meu ver, e que depender de mim, vai crescer cada vez mais, porque é algo que as pessoas precisam conhecer muito. E essa live sua é uma oportunidade que temos de trazer um pouco mais disso, que ainda, embora estejamos presentes, o Cicobi seja uma instituição enorme aí, né? E tudo, bastante conhecido, mas falta as pessoas entenderem como funciona. E aí eu acho importante a gente estar aqui para poder contar um pouco disso. Eu particularmente entendo que cooperativismo era para ser uma disciplina escolar, inclusive. Sim. Tenho isso como entendimento. Acredito que, assim como, por exemplo, a educação financeira, eu acredito que isso aí deveria ser multiplicado constantemente nas escolas. Sei que muitas centrais fazem, inclusive, esse tipo de trabalho de educação financeira junto a escolas, em diferentes níveis de estudo, né? E o quanto isso é importante, o quanto isso impacta positivamente lá na qualidade de vida que a pessoa tem ao longo da sua vida, né? Mas excelente, adorei. Mas aí me conta assim, ó, aí tu fez direito, tu te formou lá na PUC, foi isso? Isso mesmo. Filho da PUC. Uhum. Tá? E aí, mas tu já estava atuando dentro da Cicobi Uni. Já estava. Na época numa outra central, mas já estava no Cicobi. Então, o Cicobi apareceu na minha vida quando eu estava ali no quinto, sexto período da faculdade e ficou aí até hoje, né? Então, eu fiz estágio lá no Cicobi. Na verdade, nessa outra central, eu fiz carreira lá, né? Então, desde o estágio, aí teve aquela fase da OAB, passa ou não passa, passei, graças a Deus. Fui contratado como advogado trainee, inicialmente atuando dentro do Cicobi. A gente tinha lá nessa central uma área jurídica bem ampla. Então a gente tinha lá o jurídico trabalhista, o civil e o tributário. Eu estava inicialmente na equipe trabalhista e tive uma carreira de ascensão, né? De trainee, fui para júnior, pleno e tudo. E aí houve uma reorganização na empresa e aí as áreas deixaram de existir. E aí tiveram menos pessoas, e eu fui um dos remanescentes, e aí eu passei a ser advogado jurídico geral, independente das áreas, assim. Foi um desafio muito grande à época, mas que também me oportunizou ampliar bastante os meus horizontes e me debruçar mais sobre o direito cooperativo, porque até então eu era o advogado trabalhista dentro de um núcleo jurídico. Sim. A partir dessa reestruturação, eu passei a ser o advogado da instituição para responder qualquer situação. E aí foi onde eu passei a estudar um pouco mais sobre o direito em si, além do direito do trabalho, que é uma das paixões que eu tenho, e também o direito cooperativo. E o que me trouxe hoje aqui para a Central Cicobi Uni. Aqui na Central Cicobi Uni eu cheguei em 2020, tem 2 anos, né? 2 anos e pouquinho que eu estou aqui. Mas egresso dessa experiência anterior que eu tinha tido lá na outra central, assim. E foi bem legal, assim, tá bem certo. Interessante, bem interessante essa transição. E me diz uma coisa, e aí o que tu faz, que essa é uma grande curiosidade, tá? O que tu faz aí, então, na Cicobi Uni? O que faz um gerente institucional e normativo dentro de uma cooperativa? E é muito importante você perguntar, porque às vezes eu vou em algumas reuniões e as pessoas perguntam o nome da área institucional e normativa, como você bem colocou, né? As pessoas, mas o que essa área faz? O que é isso? A gente chama carinhosamente de INOR, né? Para poder usar siglas e abreviar para ficar mais fácil. A INOR. O que a área institucional e normativa faz? Hoje ela tem um braço jurídico, que faz toda a parte jurídica da central e algum apoio para as nossas singulares. Ela tem um braço de governança corporativa, que é o apoio à alta administração, ao conselho de administração, conselho fiscal, diretoria executiva e aos seus comitês em relação às reuniões que eles realizam. E aí as reuniões dos órgãos de administração são periódicas, né? Acontecem com periodicidade mensal e em alguns casos semanais. Então eu e uma equipe, né? Eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe que agora recentemente vai ser composta por 11 pessoas que atua nisso. E também temos a parte que é o institucional. E o que é o institucional? E normativo é o que cuida de todas as normas que a empresa emite. No Cicobi a gente trabalha com instrumentos de comunicação e de regulação institucional, né? E a gente
a nossa área em si trabalha com um pouco disso tudo. E mais recentemente chegamos, eu sou o DPO aqui da Central, então eu sou aquele encarregado de proteção de dados. Então tratamos também da LGPD. E, em resumo, são essas questões todas. Um assunto extremamente relevante no atual cenário, né? E que tem uma série de novidades assim constantes, muitas informações novas, modelos, né? Estruturações em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então isso aí também compõe as tuas atividades. Compõe. Hoje compõe. No Sicob, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem sido tratada de forma sistêmica, né? Então, a nossa confederação, para quem não conhece, o Sicob o sistema cooperativista brasileiro, ele é formado em níveis, né? Então, a gente tem a cooperativa singular, que é aquela que está ali na cidade, do dia a dia, do atendimento ao público em geral. Temos a central, onde eu trabalho, que tem a função de organizar em uma escala mais ampla os serviços dessas singulares. E sim, temos o Sicob, no nosso caso, que é o CCS, que é o Centro Cooperativo Sicob, que é a nossa confederação, que faz isso a nível sistêmico. Então, dentro da central, tratando-se de Lei Geral de Proteção de Dados, a confederação ela estabeleceu parâmetros do Sicob, e aí as centrais elas personalizam isso e as singulares replicam. Obviamente, para cumprir a obrigação legal, todas as entidades têm que ter o seu encarregado de proteção de dados, que a gente chama de DPO, né, vulgarmente. E é o que eu sou hoje da Central e dou apoio aos DPOs das singulares, vinculados aí ao Sicob Uni, que são os 23 filiadas. Então, essa é a atividade do DPO. Replicar as diretrizes sistêmicas na Central e também nas singulares, filiadas. Sabe que tu traz uma série de informações e informações num volume muito significativo de ações que são realizadas dentro da tua atividade, dentro da tua tarefa, né? Do cargo, função em si. Então, em si, isso já simboliza, já significa um grande desafio. Mas eu sei que não são só esses os desafios que tem na área. Tem vários desses desafios. Eu acredito que, dada a abrangência da área em si, tu deve ter uma série de desafios no dia a dia. E quais são esses principais desafios no teu cargo, na tua atividade, função? Ô Márcio, o meu principal desafio, eu sou uma pessoa muito humana, sabe? E ser humano, no sentido próprio do dia a dia da palavra, ele tem a ver com preocupar com pessoas. Então, eu acho que o meu principal desafio, enquanto gestor da área institucional e normativa, é fazer com que as pessoas que trabalham comigo estejam motivadas, sejam felizes, estejam fazendo aquela atividade ali de uma forma bem executada, de entregar um serviço de qualidade. Agora, do ponto de vista institucional, prático, e aí eu pegando um pouquinho da LGPD, um dos nossos principais desafios é, hoje, fazer com que estejamos aderentes a todas as normas, implementar e estruturar isso de uma forma bem tranquila. Nós já estamos bem, mas bem estruturados, mas eu acho que a gente precisa, a cada dia, como é algo novo, né, no cenário, aprimorar isso. A gente busca também uma excelência na prestação de serviços, no apoio à auto-administração no corpo jurídico, que hoje em dia temos ali na equipe. E um dos desafios é exatamente esse, manter a qualidade com o olho em... Como eu coloquei aqui para vocês, a área ela tem vários braços, e a gente não pode deixar que nenhum desses braços seja deficiente. Fique frouxo. Exatamente. E o nosso maior desafio é esse, que todas as frentes de trabalho da área institucional e normativa, ou do Cláudio enquanto profissional, elas estejam num padrão de excelência, num padrão de... E a gente, para manter isso, até já respondendo um pouquinho, o que você faz, Cláudio, para que isso aconteça? Para que os desafios eles sejam alcançados, superados e que venham novos. A gente se reúne semanalmente, que eu acho muito importante a gente ouvir as pessoas na gestão, sabe? Então a gente se reúne semanalmente, todas as semanas, para discutir as principais atividades, os principais desafios, buscar soluções para os problemas que existem, e por ser uma área dinâmica, então os desafios eles são diários, às vezes acontecem várias situações, né? E é bem isso, tá, Márcio? Eu não tenho assim consigo resolver os desafios em uma frase, mas eu consigo partir ele em pedaços. Eu te entendo, até porque é o seguinte, os desafios eles são
surgem desafios novos, né? Eles não são assim formatados. Eles são diversos, de toda ordem. Né? Lembrei de um desafio que a gente tinha que você me ajudou muito. Você esteve conosco lá, né, no curso de português para todo o nosso sistema, e não foi só para a Central, para todas as cooperativas filiadas. Nós tínhamos um desafio de padronizar as atas, de melhorar os nossos textos. E aí você nos abrilhantou lá com a sua excelência, com a sua forma leve de tratar os assuntos. E foi muito bom. Vamos ter em breve, esse ano ainda, uma segunda turma. Já temos agenda. Exatamente. E aí, quem estiver aqui, ou quem quiser estar lá, se for do Cicobi, na Central, a gente está aqui disponível. Você estará lá conosco. E sei que está disponível também para o mercado. É alguém que eu recomendo muito, porque a nossa experiência foi excelente. Obrigado. E a gente já começou a colher os frutos. A gente viu que a melhoria, que coisa boa. Eu ganhei meu dia agora, ganhei meu feedback aqui. Né? Inclusive, eu estou com uma turma aí de uma cooperativa da área da saúde, que é a Unimed, Cerrado. Tá? Eu tô com uma turma em andamento. Tivemos o primeiro encontro, amanhã tem outro, na sexta a gente finaliza uma turma de comunicação e redação empresarial. Eu tenho sido muito brindado assim, com os retornos, porque eu vejo que a ação em si e a execução em si, elas estão conseguindo trazer os resultados necessários para que as pessoas consigam adotar práticas mais adequadas de comunicação e de comunicação, no caso, escrita. Né? Mas olha só, tu estava falando sobre uma série de elementos que caracterizam os desafios e tu trouxe assim, um elemento e um entendimento que eu percebo que é justamente aquele aspecto da visão da liderança em si, né? Porque no teu caso tu tem um cargo de comando, né? Que ela está baseada em criar uma visão apaixonante, né? As pessoas, né? Conquistar um número maior possível de seguidores dessa visão apaixonante, ou seja, fazendo com que as pessoas se apaixonem e fazer com que isso dure, que era justamente, né, dure o maior tempo possível, que é aqueles braços lá que precisam se manter firmes e fortes e constantes. Sabe que esse é um conceito, né, de liderança, né, criar uma visão apaixonante, conquistar através dessa visão o maior número possível de apaixonados e fazer com que isso dure pelo maior tempo possível. Como tu falou também, por exemplo, tu é uma pessoa de fé, né, tu acredita na energia maior, né, ou no ser superior, né, e olhando assim, por exemplo, é o que a gente pode olhar para o cristianismo, para Jesus, por exemplo. Né? A gente tem ali um cara que criou uma visão apaixonante, conquistou um número maior, gigantesco de seguidores, e o mundo é dividido antes dele e depois dele. Né? Então, conquistou por muito. A duração disso é muito grande, né? Pegando uma referência assim, que a gente pode aplicar dentro desse universo da fé. Mas, assim, foi muito legal já saber disso, tem muita coisa que eu não sabia e são grandes novidades. Tá? Mas agora vamos fazer o seguinte. E especificamente em relação à liderança, eu queria até fazer um paralelo. Eu acho que eu abri falando que eu era uma criança sonhadora e que queria transformar o mundo. Eu não consigo consertar o mundo, mas eu consigo influenciar quem está ali próximo a mim. Então eu vejo a liderança como uma oportunidade de transformar vidas, sabe, Márcio? Então, assim, transformar a minha, me tornando uma pessoa melhor a cada dia e tudo, mas também transformando a vida de quem trabalha ali comigo junto com o cooperativismo, que são princípios que casam, sabe? E vira um namoro perfeito. Que já virou casamento, no meu caso, né? E multiplica essa inspiração, né? É uma multiplicação, é transformador e ainda capaz de multiplicar essa inspiração, né? De propagar, de disseminar de uma maneira muito expressiva e fazer, de fato, a diferença no mundo. Eu, na semana passada, no Papo Cop, eu entrei no assunto, por exemplo, do Dia C, que é uma ação que é realizada ao longo de todo o ano, né, que tem um dia específico para celebrar a data em si, mas o quanto a gente vê das pessoas que estão dentro das cooperativas, o engajamento com as ações, né, o quanto elas entendem que aquilo ali gera valor para as pessoas, que aquilo gera um valor na comunidade, gera um valor na sociedade. E aí o maior beneficiado é quem agiu ali, né? Quem foi atuante, participou, pegou junto naquelas ações voltadas para esse Dia C. Eu até nem coloquei na nossa pauta Dia C, né? Porque a gente não entrou nesse assunto, mas eu tenho certeza que vocês aí na Cicobi Uni devem ter uma série de programações, de ações relacionadas ao Dia C e que as singulares elas fazem isso também dentro das suas regiões conforme as suas possibilidades, né? Sim. Legal, excelente. Olha só, deixa eu te perguntar, e a Cicobi Uni? Conta para mim, assim, hoje a Cicobi Uni é uma central, tá? E quantas singulares tem? Né? Me fala um pouquinho, assim, sobre a abrangência, quais são as regiões que a Cicobi Uni abrange, enfim.
Hoje, o Cicobi Uni, a gente tem 23 cooperativas filiadas, né? Espalhadas ou distribuídas, melhor dizendo, né? Fica melhor até. Espraiados, assim, espraiados. Por todo o estado, por quase todo o território nacional. Então, a gente tem, a maioria está aqui no estado de Goiás, né? Boa parte das nossas singulares, mas também temos no norte, no Acre, no Amazonas, em Roraima. Estamos no Mato Grosso, nossas duas filiadas do Mato Grosso do Sul, nossas mais novas filiadas chegaram agora do Mato Grosso do Sul. Estamos em Minas... lá no MS, tu sabe? Desculpa te perguntar. Campo Grande e Dourados. Campo Grande e Dourados. São as sedes. Claro que aí elas têm os PAs delas espalhados por ali, né, pela região, né? Aí eu não conseguiria agora nominar todos os municípios. Estamos também em Minas. Temos uma singular em Minas, e essa singular ela tem postos de atendimento no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, estamos em São Paulo também, e uma das nossas cooperativas tem acabou incorporando uma cooperativa do Rio Grande do Sul, e estamos lá também. Estamos quase que do Oiapoque ao Chuí. Na minha terrinha, estamos lá na minha terrinha também. Sim, estamos quase que do Oiapoque ao Chuí aí. E a tendência é aumentar, é crescer como cooperativismo, né? É só um reflexo do cooperativismo que está crescendo, que está aumentando, e a nossa central ela é um reflexo disso, ela tem crescido cada dia mais. Excelente, que coisa. Você tinha me perguntado mais alguma outra coisa? Eu não lembro. Eu tinha te perguntado, tu falou da abrangência, né, das singulares, né, e aí tudo que está relacionado, no caso, à central. Eu até nem quero te perguntar nada sobre números, eu sei que existem muitos dados, mas aí a gente vai fugir de informações que geram mais interesse também. Mas me conta uma coisa, assim, e como é que é trabalhar dentro da Cicobi Uni? Como é que é esse ambiente Cicobi Uni, o dia a dia na Cicobi Uni, as relações? Eu, particularmente, eu estou fazendo uma pergunta da qual é capciosa, eu sou suspeito, assim, porque todas as vezes que eu tive contato com algum profissional da Cicobi Uni, assim, foram contatos muito legais, com uma energia muito positiva, assim como é a energia que eu entendo em ti. Eu já quero te adiantar isso, tá? Obrigado. Para mim, assim, a gente teve nosso primeiro contato, foi um contato digital, continuamos sendo contatos digitais, mas eu quero te dizer que assim, existe uma transmissão da tua parte, pelo menos para mim, assim, de uma energia tão boa, tão positiva, tão bem-vinda, assim, que eu disse assim, pô, eu tenho que conversar com o Cláudio. O Cláudio não pode ficar de fora aqui no meu Papo Coffee. E eu sinto assim que com as pessoas com as quais eu tive um contato junto, que estão ligadas à central, todas elas têm esse espírito, essa energia, essa chama Cicobi Uni, esse universo Cicobi Uni, ele tem uma chama diferente. Fala um pouquinho, então, assim, dessa casa maravilhosa chamada Cicobi Uni. Claro, vou falar assim, mas eu vou começar um pouquinho, antes de falar do Cicobi Uni, eu vou falar um pouquinho da minha chegada à Goiânia, porque eu vim de Minas, né, como eu falei, para trabalhar no Cicobi, eu participei de um processo seletivo, enfim, e quando eu cheguei a Goiânia, eu já vi que aqui o cooperativismo ele tem uma dimensão diferente do que tinha em Belo Horizonte, por exemplo. Eu já comecei a ver vários lugares de Cicobi, aquela questão toda, e eu via as pessoas falando muito bem do Cicobi, enquanto um lugar bom para trabalhar, inclusive, não só uma instituição, não só uma cooperativa. E quando eu comecei no Cicobi Uni, eu pude constatar isso. Isso que você falou é verdade, nós temos isso, essa energia muito boa, que é reflexo do ambiente que a gente trabalha. Nós somos hoje uma cooperativa, uma empresa, né, que foi eleita pelo 3º ano consecutivo como uma das melhores empresas para trabalhar. GPTW. No GPTW, exatamente. Que é muito importante porque é uma pesquisa feita com os próprios colaboradores, né? Então, ela é digna, porque é o que eu sinto, que os meus colegas sentem, eles falam, declaram e aquilo ali reflete na pesquisa. E trabalhar lá é bem legal, bem gratificante, porque é um local que você vê que a gente tem muito espaço para construir, sabe, Márcio? Para criar, para inovar, para ter ações diferenciadas. Você citou aí o Dia C, que é uma das questões das ações que é a central. Obviamente, as suas singulares estão muito envolvidas. E a gente promove vários eventos, assim, focados mesmo na propagação do cooperativismo de uma forma geral, mas como sendo um valor que a gente vive no dia a dia. Para você falar de algo que você vive, isso traz mais credibilidade, né? Que é o que você está dizendo. Você falou sobre os contatos que você tem com as pessoas que trabalham lá, comigo, inclusive. E é isso, nós somos isso. Claro que, como todo ser humano, somos falhos, pessoas falhas e sujeitos a várias questões, mas, no que tange a vestir a camisa do cooperativismo, a gente veste e vai.
Exatamente, exatamente. Esse sentimento assim que vocês conseguem transmitir, e eu não estou falando assim só porque, enfim, a gente já tem uma relação de trabalho, mas ou ainda a promover por si só, não, mas é porque existe mesmo esse toque especial. Eu não quero cometer o pecado, mas assim, ó, eu tenho assim recordações extremamente positivas dos contatos com a Central, como por exemplo assim a Elisa, a Larissa, a Carol. Eu não quero deixar nenhum nome de fora, a Sara. Né? Enfim, mas eu tive vários e todos eles assim. É nossa equipe de RH que brilha. Todos esses nomes aí que você citou são pessoal da equipe de recursos humanos. Então eu tive assim sempre contatos assim muito positivos assim com que no contato ficava nítido esse sentimento maior, sabe? E era claramente explícito esse sentimento maior de fazer parte ali da cooperativa de uma maneira significativa e que era perceptível com essa energia boa assim que eu sinto em ti, entende? Legal, isso, Márcio, isso que você está falando replica também nas singulares, que eu lembro muito bem do curso que nós tivemos, né, com você, sim, que estava todas as nossas 21 singulares na época, a gente ainda não tinha recebido as do Mato Grosso do Sul, e eu lembro que foi muito leve, eu acho que nós tivemos os 3 encontros, né, em 3 dias, eu não lembro se foram... Nós tivemos 3 turmas. Exatamente. Cláudio, tu sabe que até hoje, eu acredito que tu tá nos grupos também, mas até hoje eu continuo mandando material para as turmas. Vejo também que você está nas singulares, fazendo cursos, sendo convidado, ou seja, eu não lembro, eu acredito que eu não lembro se aquela foi o primeiro contato seu com o Sicoob Uni, mas eu sei que ele gerou frutos aí, né? Eu tenho te acompanhado aqui nas redes sociais, eu vejo que você está numa singular ou noutra, vai voltar a estar conosco na Central, então foi uma coisa muito legal, e é fruto disso que você falou. O contato com a Central ele foi tão legal com as pessoas, foi tão receptivo, e você viu ali no curso, deve ter constatado no dia a dia, que as pessoas também curtiram tanto estar ali com você, que isso propagou e virou uma grande porta de oportunidades, e pra gente também, que você manda ali as dicas de português diárias, posta aqui, a gente de vez em quando eu curto, comento, agradeço, e é isso. Eu até penso assim, pô, será que eu não estou sendo chato ainda com a turma? Faz 1 ano que eles fizeram o curso de português e eu estou lá mandando uma dica de português numa postagem. Continue encaminhando, são super úteis. Mas como ninguém sai do grupo, eu tenho uma suspeita de que funciona bem. Funciona muito bem, super bem. Legal. E aí, me conta mais, assim, olhando para frente aí, né? O Sicoob do amanhã, o Sicoob Uni do amanhã, quais são os projetos, o que tem de novidade, o que vem pela frente, né? Pensando assim, um olhar ao futuro. Uai, eu vou falar, o bom mineiro e goiano, né? Eu quase que puxei um cafezinho e um pão de queijo agora. Né? E seria ótimo se a gente tivesse presencial, não ia dispensar, não. Márcio, eu penso que o grande desafio do cooperativismo, de um modo geral, é acompanhar o desenvolvimento tecnológico. A gente tem aí as grandes empresas financeiras mais tecnológicas, eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. As cooperativas, elas têm um grande ideal, têm princípios excelentes, têm um ambiente, que é o que você falou aí, muito bom para trabalhar, mas nós precisamos entrar nessa guerra da tecnologia, porque é o futuro de amanhã. Né? As pessoas vão passar mais... A gente está aqui numa reunião online, algo impensável alguns anos atrás, né? E a gente precisa caminhar também com isso na prestação de serviços às nossas filiadas. Hoje a gente tem o Sicoob Net, né? O nosso aplicativo do Sicoob, que é um dos mais tecnológicos do mercado brasileiro. Ele é excelente, então a gente precisa desenvolver, se aprimorar também nisso. Especificamente em relação à minha área, também caminhar nesse sentido. Eu me lembro que até algum tempo, e a pandemia fez com que a gente tivesse que mudar muita coisa. Então a gente não tinha muitas reuniões online, tivemos que ter e aprender a fazer isso, aprender a mexer com essa ferramenta, aprender a usar as várias ferramentas possíveis que a gente tem. Foi um desafio que eu acho que ainda se coloca, que isso veio para ficar. Assinaturas eletrônicas, digitais, eu vejo que a pandemia, ela antecipou um desenvolvimento que a gente precisava ter, mas que foi necessário. E esse é o grande desafio nosso, enquanto Sicoob, acredito eu, que é caminhar à frente do tempo. Porque quem chega lá em Minas, eu acho que no Brasil temos um ditado que fala que quem chega primeiro bebe água limpa. Então o nosso desafio é ser esse primeiro, que chega para beber água limpa, né? Para ser essa pessoa, essa empresa de vanguarda que está à frente do seu tempo, que caminha junto com a sociedade, que está aqui pronta para entregar aquilo que o mercado está oferecendo, como tecnologia de ponta, como
com serviços de qualidade. Esse é o nosso principal desafio hoje. Eu adorei a expressão mineira, adorei. Quem chega antes bebe água limpa, tá certo, né? Sempre. E assim, ó, e ainda tem uma outra que dá para se anexar a essa expressão. A gente costuma, infelizmente, a usar uma expressão que diz assim, a gente dá um jeito, a gente corre atrás. Eu quero dizer que quem corre atrás chega atrás. Já está errado, né? Já está errado, larga na frente. Né? E aí, então, esse cenário da pandemia, ele acelerou todos os processos, evidentemente, né? Isso que tu relata muito bem, ele é claro o quanto esse processo estava já no caminho, mas que ainda ia ter um outro tempo, né? Um outro tempo de andamento até ele se concretizar, né? E acabou acontecendo que ele caiu de paraquedas ali de imediato, todo mundo saiu dobrando paraquedas, fazendo as coisas funcionar, mas isso tem um lado benéfico, né? Mexeu a engrenagem das ações de trabalho, da forma, do modo de trabalho, das organizações, da exposição das organizações para elas terem, né, novas ações relacionadas diretamente com os seus públicos. Isso aí fez essa diferença de uma forma bem positiva também. Eu percebo isso. Essa possibilidade da gente estar fazendo aqui esse papo, que já existia, mas a gente não tinha o uso disso, não enxergava isso como um uso viável, né, de levar uma mensagem, de levar o conhecimento sobre o cooperativismo, ou sobre tudo aquilo que puder ser feito, ser falado, ser contribuído. E isso hoje a gente conseguiu assimilar e praticar, colocar em prática, né? Assimilação e prática. E eu vejo o quanto é importante da manutenção desse tipo de desenvolvimento também, desse conhecimento adquirido, dessa prática adquirida. Que as pessoas não pensem assim naquela volta aos tempos anteriores, pelo contrário. Muitas coisas mudaram e mudaram para ficar e pronto. Vão continuar melhorando ainda mais vários outros processos que a gente tem no ambiente profissional e na vida pessoal, não tenho dúvida disso. Márcio, e eu sempre acho, e até como amante do direito, que a história, ela sempre nos ensina muita coisa. Lá na década de 50, mais ou menos, a gente teve um presidente que queria desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Era o slogan de campanha dele, né? Eu não vou nem citar quem quiser jogar lá na história, porque eu não quero ter esse viés político. Deixa para o pessoal pesquisar, não é o caminho, mas eu acho que a pandemia ela fez isso conosco, ela fez a gente desenvolver 50 anos em 5. Anteciparam algumas coisas que estavam lá na frente, e esses dias eu estava até conversando com a minha equipe, já que a gente está aqui no bate-papo mais informal, eu estava conversando com a minha equipe e eu estava atendendo uma ligação de uma das nossas singulares, aí eles nos requereram uma reunião. E aí eu falei assim, não, beleza, que dia que pode ser? Eu já estava lá anotando os dados para poder fazer o invite, que é o convite, né, online, aquela coisa toda. E a pessoa, mas não, Cláudia, a reunião vai ser presencial. E eles são do interior e eu tenho que deslocar. Eu disse assim, mas presencial? Aí o pessoal da minha equipe falou assim, Cláudia, você questionou o presencial de uma forma tão assim, sutil, mas você ficou tão espantado, porque hoje essa questão do online pra gente virou uma realidade, né? E o presencial, sim, assim como o telefone, hoje em dia que o seu telefone toca, você já olha pra ele, alguém me ligando, né? Porque a gente tá muito no WhatsApp, nos áudios, enfim. Mas são coisas que vêm para ficar e a gente precisa realmente se adaptar e ver o lado positivo disso. Então hoje a gente tem em casa, as pessoas que estão nos vendo aqui, tem a possibilidade de participar de um bate-papo que às vezes, se não fosse isso, a gente estaria fazendo numa sala, num auditório, restrito. Agora eu estou aqui em casa, eu posso ter acesso. É muito importante, é muito interessante essa conectividade, essa acessibilidade que o desenvolvimento tecnológico nos trouxe nesse período. E que veio para ficar, como você disse. Essa tua consideração o olhar da gente mudou em relação àquele sentimento do que era natural, né? Agora o natural é um outro formato, um outro modo, né? Sim. E além disso, assim, o que tu destaca também é que, por exemplo, isso que a gente tu falou em história, né? Isso que a gente está levando agora aqui através desse papo, ele fica para a história, né? Algumas pessoas vão ver isso amanhã, vão ver daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, tu vai olhar, olha lá, vou olhar lá, porque vai para outros canais e tal, né? Fica salvo, fica armazenado, fica numa nuvem, fica disponível. Existe a chance da gente recuperar uma série, né, de situações, de vivências, de experiências de uma forma muito mais fácil, né, do que se tinha anteriormente. E isso eu particularmente entendo que isso é benéfico, porque são espelhos que a gente vai largando ao tempo
Pô, agora eu fui poético. Sim. Mas a gente vai largando espelhos ao tempo, assim, e tem a chance de olhar como é que era aquilo lá que tu fazia em tal tempo, né? Para de repente, pô, aquilo lá era bom, vou trazer de volta. Pô, aquilo lá, ainda bem que eu faço diferente hoje, né? Ou seja, vai construindo caminhadas, aprendizagens, é muito, muito legal, né? Viver nesses tempos aqui é um momento muito especial. Eu acredito que sim, ó, mesmo diante de uma série de questões de ordem social, né, de questões que são globais, que não, de repente não são as melhores, mas pô, a gente está agora aqui, o tempo é hoje, a vida é agora, é o presente, então a gente precisa olhar ele com carinho e valorizar esse momento e apreciar esse momento, enxergar tudo que há de bom nesse momento. Sim, sim. E sabe uma coisa também, Márcio, dentro desse processo que eu estou achando muito interessante, depois que o cooperativismo me picou, eu passei a me apaixonar por ele. E estudar, e é algo que eu ainda tenho feito. E nós temos dentro do cooperativismo, dos 7 princípios, né, basilares do cooperativismo, um que é o interesse pela comunidade, que é muito importante sobre as ações que a cooperativa faz no dia a dia daquela comunidade na qual ela está inserta para transformar aquela realidade. E eu estou fazendo um MBA agora há pouco tempo sobre cooperativismo, e a gente estava intercalando isso no sentido de vamos ampliar os horizontes, vamos pensar em questões mais macro, o que a cooperativa pode fazer de grande, de impactante para a sociedade, ou pensando em grandes políticas globais que estão sendo colocadas em pauta, como meio ambiente, como questões de governança mesmo, num sentido mais de ponta e outras questões. E são pautas que eu, Cláudio, acho que são importantes também dentro daquilo que você me colocou lá atrás. Qual que é o principal desafio do cooperativismo hoje, ou do Sicoob Únior da minha área? É estar atento a isso, estar atento não só ao interesse para a comunidade local que está ali em volta, mas também para essas pautas globais que, às vezes, nós, enquanto cooperativas, olhamos no sentido muito local, que é importante também, não estou querendo tirar o mérito disso, Claro. mas a importância de começarmos a pensar maior, pensar grande, como diria. De dar um passo já possível, né? De dar um passo possível, já é possível, sim. E como diria meu poeta lá de Minas, o Carlos Drummond de Andrade, ele falava disso, que eu sou do tamanho daquilo que eu vejo, né? E a gente precisa começar a olhar para coisas maiores, e não só para o tamanho da minha estatura. É um desafio que eu acho que o cooperativismo, aí não só o Sicoob Union, o cooperativismo como um todo, ele tem esse desafio de olhar, de pensar grande. Eu acho que isso seria uma coisa legal. Isso vale para a Sicoob e para todas as cooperativas. Todas. Eu trabalho com diferentes unidades, por exemplo, da Unimed mesmo, e eu digo para as pessoas da Unimed, às vezes elas não sabem, não têm conhecimento. A Unimed, por exemplo, é a maior cooperativa de saúde da América Latina. Então, assim, pô, é uma dimensão, tu tem que também entender a tua dimensão, e o cooperativismo precisa entender a sua dimensão. E eu trago isso com um olhar de uma caminhada, eu não vou contar quanto tempo também, tá? Mas que em determinados momentos, há um tempo considerável atrás, algumas cooperativas elas eram tanto quanto amadoras. E o cooperativismo mudou muito isso, né? Isso aí se transformou muito, de uma maneira muito expressiva e significativa no profissionalismo do cooperativismo, e é algo muito bem-vindo. Eu não sei se porque tu também teve uma experiência de um tempo já significativo. Sim, sim. Deve ter tido relação com outras cooperativas, e isso era bastante natural, assim, as cooperativas terem uma presença um tanto quanto amadora dentro dos meios. Mas houve uma evolução através da parceria com a OACB, né, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, nas diferentes unidades da federação, e através de capacitações por meio do SESCOP, ou até mesmo da própria cooperativa realizando esse tipo de desenvolvimento de colaboradores, e de questões técnicas também, estratégicas da cooperativa, e as cooperativas então começaram a despertar, viraram essa chave, digamos, de amadorismo, e não olham como de forma pejorativa, não, de uma fase a ser vencida, superada, para evoluir no profissionalismo em si do negócio cooperativista. Né? Sim, eu brinco que a união ela faz a força, né, Márcio? Você citou várias entidades aí cooperativistas, a OCB... E faz açúcar também, e faz açúcar, tu lembra disso? A OCB e as próprias cooperativas em si, foi muito importante realmente, a gente experimentou um desenvolvimento nesses últimos anos que eu estou acompanhando, né? E eu tenho histórias de pessoas que ainda estão aqui. Eu queria muito, inclusive, que você convidasse uma pessoa da minha equipe, que é o Geso. Se eu tenho 20 anos de cooperativa, o Geso é um papa do cooperativismo. Ia ser ótimo para um papo COP.
Vou anotar para a gente fazer isso, com certeza. Convida ele que ele vai poder falar dos retrógrados lá de trás, sabe? A gente tá num processo de incorporação hoje na nossa central, de incorporação não, de filiação de 2 novas filiadas, e aí tem a parte prática, que é a parte do dia a dia, né? Aconteceu agora nesses últimos finais de semana, e aí hoje alguns amigos alguns colegas estavam dando esse relato do quanto que o processo evoluiu de fazer uma migração. E o quanto que... E aí, quando a gente pensa em tecnologia, eu lembro lá de trás de algumas pessoas me falando que no início da cooperativa a estrutura era menor, tinha menos recursos. Hoje não. Eu estou dentro de uma empresa que me dá todos os recursos necessários para que eu possa trabalhar como se eu estivesse em qualquer outra. Isso é reflexo disso, desse desenvolvimento que o cooperativismo foi tendo, e ele foi enxergando e vendo a forma de fazer negócio, não só do ponto de vista financeiro, mas também interno. De ter uma retaguarda bem guarnecida ali, né? Para que as coisas acontecessem. E o Gelson, que vai estar aqui com você num próximo, vai poder te contar de como que era lá lá, ele às vezes me conta. Os longínquos. Isso. Não, porque eu ainda não tinha nem nascido. Ó, então eu vou contar uma rapidinho, assim, ó. Eu me lembro de fazer um trabalho numa cooperativa no Mato Grosso, uma cooperativa de crédito, há muito tempo atrás, que eu cheguei lá e sentei com o presidente da cooperativa e ele me comentou assim, não, eu tô aqui nessa cidade, não vou mencionar a cidade, mas eu vim há pouco tempo para cá e até uns tempos atrás a gente matava as onças no meio da rua. Longínquos tempos de cooperativismo. Cláudio, eu quero te dizer assim, ó, o tempo foi passando e foi maravilhoso, e eu quero te pedir para te deixar uma mensagem de fechamento, uma mensagem sobre cooperativismo, mandar o teu recado para as pessoas que vão assistir depois, aquelas que assistiram agora, enfim, as tuas considerações finais. Meu Deus, passou muito rápido, mas enfim, obrigado inicialmente pelo convite. Queria começar agradecendo aí por essa oportunidade. Eu acho louvável esse trabalho que você faz de trazer pessoas aí do cooperativismo, pessoas comuns, né? Que o cooperativismo é feito disso, de gente como a gente. Exato. Somos nós. Exatamente. E eu acho essa iniciativa muito boa, é excelente aí de ter toda semana, ou quase toda semana aí, alguém diferente para poder falar com o público e deixar isso daí registrado para a posteridade. E eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que não conhecem o cooperativismo, que visitem uma agência do Sicoob, que vão lá, às vezes eu estou andando de Uber, andando por aqui na cidade. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, as pessoas, mas eu quero abrir uma conta. Eles ainda falam banco, né? No banco, como é que eu faço para estar nesse banco, se eu trabalho nesse banco? Vai lá nos conhecer, bate na porta, a gente vai estar lá, como você mesmo disse, muito bem, pronto para poder receber um atendimento acolhedor. Eu acho que vale a pena você vir fazer parte, né? Faça parte do Sicoob conosco. Sim. É um local que pode transformar, que tem transformado a minha vida e a vida de milhares de pessoas espalhadas aí pelo Brasil, e pode transformar a sua também. Tem transformado a sua também, né, Márcio? Você conquistou um novo público para dar curso. Há muito tempo. A minha há muito tempo. Sabe que aqui, ó, eu tenho a minha filha tem 6 anos, eu brinco de vez em quando de cooperativa com ela. Que legal! A educação cooperativista já chegando na primeira idade. Isso é importantíssimo. E eu queria deixar para as pessoas, Márcio, uma mensagem de acredite nos seus sonhos. Por mais difíceis que eles sejam, você possa frases legais que eu normalmente reposto, curto e tudo, e eu vejo que a essência é isso. Batalhe, lute, sonhe e corra atrás deles. Não existe o impossível para quem crê, para quem acredita e corre atrás. Eu estou aqui, talvez há algum tempo atrás, com todas as questões sociais que a gente tem, seria um impossível de estar aqui conversando com você. E foi possível, porque eu acreditei, busquei, corri atrás e as coisas foram acontecendo. Fez por onde. E é isso que eu queria deixar de mensagem para as pessoas. Acreditem nos seus sonhos, corram atrás deles, e no que depender do Sicoob, nós estamos aqui para poder ajudar esses sonhos a se transformar em realidade. É isso. Adorei, Cláudio. Eu quero te agradecer por ter topado. Eu te tenho assim na mais alta consideração. Sabe aquela, eu não sei se conhece a expressão assim, ó, mas tu me ganhou de graça. O gaúcho diz isso, sabe? Sim, Ou seja, a energia que tu tem para mim sempre foi super bem-vinda, e eu sou muito feliz. Eu me sinto um presenteado com todas as pessoas que eu vou conquistando ali na nossa caminhada, né, como profissional. E na nossa caminhada eu digo a minha, a tua e de outras pessoas onde eu já encontrei
na trajetória do cooperativismo. Eu sou brindado com pessoas como tu. E eu quero que tu saiba que eu torço por ti, que foi para mim um prazer levar esse papo contigo. Espero que tu também tenha gostado. Amém. E já aproveito, deixo o convite para o nosso próximo Papo Cop. O Papo Cop da semana que vem vai ser com a Neuci Forster, que é a diretora da Cooperativa Educacional Copec, que daí é um outro ramo, né, diferente. Sim, sim. E eu vou te confessar uma coisa, Cláudio. Eu vou conversar pela primeira vez com uma diretora sem ter aprontado. Que legal. É uma diretora de escola sem eu ter aprontado. Olha que legal, coisa, tá vendo? Muitos de nós que estaremos lá como espectadores também vamos estar nesse grupo aí, Márcio. Conversando com a diretora, tranquila, só para aprender, uma coisa mais descontraída, para entender um pouco mais o cooperativismo nesse ramo educacional aí. Legal. Então, um abraço para quem passou por aqui, para quem vai assistir depois. Fiquem com Deus, boas energias, saudações cooperativistas e até o próximo Papo Cop. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Até mais.